povo ninivita, o povo mais cruel que a Bíblia relata. E o Senhor vai se levantar contra eles. Então leia o livro de Naum, e se Deus permitir, na próxima semana daremos início à exposição do profeta menor chamado Naum. Mas hoje aqui vamos encerrar, como eu disse, a nossa série. É o 12º sermão agora, que nós vamos fechar sobre discernimento, com o título Discernimento é necessário. E eu quero provar isso hoje, pela última vez aqui, né? Não porque eu vou morrer, né? Não quero morrer não, mas, sei lá, né? De repente é você, não é eu. Mas, vou falar de discernimento aqui. Dessa vez, no Evangelho de Marcos. Abre aí. Marcos capítulo 8, é um texto bastante conhecido dos irmãos. Do verso 22 ao 33. Marcos 8, 28 ao 33. Todos têm aí, irmãos? Marcos 8. São 3 fatos históricos aqui relatados por Marcos. Sendo que esse primeiro, que está do verso 22 até o verso 26, ele só se encontra aqui. Nos outros evangelhos ele não aparece. Marcos dá uma ênfase aqui a ele. Os outros 2, que está do verso 27 até o verso 33, Mateus, Lucas, reprisam isso aqui, tá? Com alguns acréscimos, mas o conteúdo é o mesmo. O que difere é só essa primeira parte aqui. Então a pergunta é sempre essa: qual a relação desses textos que nós vamos ler agora, esses 3 episódios? Do cego, o destaque é ele, o cego, né? O segundo episódio é o entendimento de Pedro, respondendo uma pergunta que Jesus faz aos discípulos, e Pedro toma a frente para responder. E o terceiro, a exortação que o Senhor faz a Pedro, por ele rechaçar aquilo que o Senhor tinha explicado a eles. Aqui aparece pela primeira vez. Capítulo 9, o Senhor vai repetir de novo, que Jesus vai morrer. Então a pergunta é, o que é que se relaciona entre si? Porque se os irmãos conhecem o texto, já de cara consegue perceber que tem discernimento aqui. Né? Tanto na primeira parte, na segunda, na terceira, discernimento está aí. Então vamos ler o texto aqui e ver por que discernimento é necessário. Verso 22 do capítulo 8 de Marcos diz o seguinte, irmãos. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou estabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: que os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu-lhe Pedro: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto
e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis a tua palavra aqui, ser gracioso conosco mais uma vez, Senhor. Somos carentes e necessitados de compreensão, de discernimento, Deus. Aprove o teu querer, a tua vontade, nos trazer aqui, durante todo esse período onde falamos sobre discernimento. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor, a adentrarmos na compreensão de entendermos que de fato é necessário termos discernimento. Em nome de Jesus, abençoa todos que aqui estão nessa noite, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos, sem exceção, Deus, sejam alcançados. Que hajam homens, mulheres, jovens, desejosos de crescer na graça e no conhecimento. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Que as palavras de Pedro em outro episódio sejam as nossas hoje. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, sê conosco. Que seja prazeroso para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso primeiro sermão, vou fazer uma recapitulação aqui bem rápida. Nosso primeiro sermão foi em Hebreus, capítulo 5, verso 11, 14, depois o capítulo 6, do verso 4 ao 6, onde nós falamos da importância do discernimento. Não tem como amadurecer, foi essa a ideia principal, se a gente não buscar o amadurecimento. Aí veio o segundo sermão, dizendo que o discernimento é um dever. E aí nós fomos lá para Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, 22, onde dizia: examine tudo, é uma ordem, examine tudo. Então, discernimento é essencial para tomar decisões, então a gente precisa examinar tudo. Se tudo corrobora para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí no sermão 3 nós falamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, e depois capítulo 10, verso 23, que é o mesmo versículo, só com uma alteraçãozinha que diz lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí nós aprendemos que a verdadeira liberdade do Senhor não nos escraviza. Tudo aquilo que nos escraviza não nos convém viver, por mais que seja bom. E aí, depois disso, nós fomos para o sermão 4, onde falamos andar com sabedoria. Aí fomos para Efésios. Andar com sabedoria, andar na luz e não nas trevas. Depois, nós fomos para Romanos, capítulo 12, verso 2, sermão 5º, que dizia que nós devemos ter uma mente transformada. Depois o sermão 6, é Deus quem está falando. Nós fomos para 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 6, onde diz, provai os espíritos. Se no discurso desse espírito, que é um homem que está falando, não é para a gente ir atrás de caçar fantasma, é um homem que se diz pregador do evangelho, que se diz pastor, quando ele prega, segundo João, a gente tem que examinar a fala dele, o espírito dele, o ensino dele. E aí ele deixou bem claro, se no ensino não falar de Jesus e da sua obra, desconsidere. Por melhor que seja a palavra, por mais motivadora que seja, desconsidere. Depois nós fomos para o sermão 7, onde aprendemos a discernir o tempo, ainda em Romanos 13. Depois o sermão 8, desenvolvendo discernimento, Provérbios 2, de 1 a 5. Nós temos essa responsabilidade, nós aprendemos que temos que desenvolver, buscar. Depois, sermão 9, discernimento na prática, Filipenses 1, de 9 a 11. Sermão 10, em que caminho estou? E aí foi Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final é destruição. E aí, sermão 11, discernimento é poder. Nós fomos lá para a oração de Paulo, onde Paulo ora, para que Deus ilumine, traga revelação, traga discernimento, sabedoria para eles. Aí chegamos no nosso texto aqui em questão. Discernimento é poder, e agora chegamos no nosso texto. Discernimento é necessário. Então, os irmãos na leitura perceberam. O primeiro episódio aqui relatado é um indivíduo cego que é levado
A história é simples. O indivíduo não pode chegar até Jesus, então levaram para Jesus. Aí acontece algo que não é comum acontecer nos milagres de Jesus. O cego é curado, mas é curado por dois momentos, por dois toques. O primeiro toque, o Senhor coloca saliva nos olhos do indivíduo. E ele começa a enxergar. Mas o texto diz que ele não enxerga perfeitamente. Ele olha para as pessoas e ele mesmo diz, eu estou vendo pessoas, mas eu estou vendo pessoas como árvores. Aí o Senhor vai pela segunda vez, impõe as mãos e ele, o texto diz, né? Claramente, verso 25. Ficou estabelecido e distinguia claramente, de modo perfeito. Então ele vê perfeitamente. Aí o texto continua e o Senhor faz a pergunta, né? O que é que essas pessoas dizem que eu sou? E aí o Senhor tem a resposta e depois o Senhor direciona essa pergunta para os seus discípulos. Olha que interessante. Aqui a gente percebe dois grupos. Aí eu vou parafrasear para os nossos dias. Dos incrédulos e dos crentes. Os incrédulos que não criam em Jesus não conseguiam ver Jesus como deveriam ver. Só conseguem ver se Jesus se revelar quem ele é. Aí, o Senhor Jesus queria ter certeza que os seus discípulos sabiam quem ele era, diferente dos incrédulos. E aí acertou. A resposta de Pedro é assertiva. Mas para aí, não, instantes depois, verso 31, o Senhor resume a sua missão, o propósito dele vir ao mundo. Embora que muita gente ache que não é, mas é isso aqui. Jesus veio para morrer, simples assim. Jesus veio para morrer. Ah, mas Jesus não curou? Curou. Ah, Jesus não expeliu demônios? Expeliu. Ah, Jesus não fez prodígios, maravilhas? Fez. Mas esse não era o propósito maior. E ele fez isso por misericórdia, por ser gracioso. Mas o propósito dele sempre foi vir morrer. E morrer por quê? Por quem? Por aqueles que se renderam a ele e reconheceram ele como Senhor e Salvador. Aí lembra da pergunta que eu fiz? Beleza, pastor, entendi aí. E o que é que isso tem a ver? O cego com o reconhecimento de Pedro de quem é Jesus e com a falta, vamos dizer assim, intelectual que Pedro, que tudo confirma que Pedro era um salvo. O que é isso? Então, para a gente entender qual a relação desses três episódios aqui, como sempre, irmãos, a gente tem que ver o contexto. Olha que interessante o contexto. Capítulo 8, contexto imediato. Capítulo 8 está dentro do livro de Marcos, que fala muito dos milagres de Jesus. Mas o contexto imediato, que vai do verso 1 ao 21, nos é suficiente para entender por que Jesus colocou esse relato aqui. Por que Deus, na sua soberania, disse, eu quero colocar esse evento do cego só em Marcos, junto com os outros eventos que Mateus registrou, Lucas registrou. Por quê? Qual é o grande problema aqui? O grande problema é falta de discernimento, meus irmãos. Dois tipos de falta de discernimento. Discernimento para salvação e discernimento para edificação. E aí é fácil associar. Qual é a falta de discernimento para salvação? É daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e não sabem a sua missão primordial. E a de amadurecimento, de edificação? A de Pedro, que representa eu e você. Certo? Pedro representa eu e você. E Pedro, de alguma maneira, e os discípulos, é um tipo do cego. Cego da qual que está relatado. Agora, presta atenção no contexto. Capítulo 8, verso 1. Vou ler só o verso 1.
naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e todas as vezes que fala de multidão, a maioria das vezes se reuniam para ver Jesus fazendo milagre, prodígios e maravilhas. Aqui, de novo. E não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse. E aqui vai acontecer aquele episódio da segunda multiplicação dos pães. Tá certo? Verso 6 vai dar essa ideia. O Senhor vai multiplicar pão de novo. Só que quando você lê, aí não precisa você ler agora, só escute. Os discípulos parece que estavam no outro mundo. Porque Jesus fica conduído com o pessoal que vai atrás dele, Jesus vai para o deserto atrás de orar e o povo atrás dele. E Jesus diz, tem que arranjar comida para esse pessoal, que está no deserto. Sendo, meus irmãos, já tinha acontecido um milagre igualzinho antes. Certo? E aí o discípulo diz, Senhor, onde é que esse povo vai comer? Aí o Senhor traz a memória deles. Rapaz, não lembra da outra vez não? Que eu multipliquei o pão? Vai ser do mesmo jeito. O que é que tem aí? Tem pão, tem peixe? Tem. Vou multiplicar. Por falta de experiência sobrenatural, meus irmãos, esse pessoal aqui não pode dizer que não tinha. Ninguém pode dizer, eu não creio, eu não tenho discernimento, porque eu não tenho uma experiência assim sobrenatural. Esses caras tiveram. Aí o texto continua, e nessa multidão estavam os fariseus, verso 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, verso 11, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Meus irmãos, Jesus multiplicou pão a primeira vez, multiplicou pão a segunda vez, peixe. Curou, não é o primeiro cego, curou outros cegos, curou mudo, fez aleijado andar, fez morto ressuscitar. E esse pessoal é a multidão. Quer que o Senhor faça mais sinais, sinais, mais sinais, mais sinais, e nada de se atentar, não para o milagre em si, mas para quem está fazendo o milagre. E não é diferente do povo de hoje, não. A maioria das pessoas hoje estão indo à igreja não para olhar para Jesus, mas o que ele pode fazer por elas. Era como eles aqui. O texto segue. Verso 14, está aqui, ó. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus o preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão? Pelo amor de Deus, meus irmãos. É muito difícil. Jesus tem uma vida muito difícil, mano, andar com um pessoal desse aí. Jesus está falando uma coisa, eles vão para outra coisa, que não tem nada a ver. Aí a pergunta de Jesus, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem? Aí veja agora, não compreendem, não tem entendimento, não tem discernimento vocês? Tem o coração endurecido? Tem os olhos, não veem? E tem ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Aí veja como é que termina o verso 21, que é o contexto do nosso texto de hoje. O verso 22 que a gente começou a ler. Olha como é que termina. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreenderam. Os irmãos concordam comigo que Jesus está dizendo, vocês são cegos, surdos. Vocês andam comigo, veem o que eu faço, ouvem o que eu falo, mas vocês não crescem, vocês não amadurecem. Aí, meus irmãos, vem o cego. É como se Jesus dissesse assim, ó, vocês são iguais nesse cego aqui. Pode ser que a sua vida hoje, já começa aplicando. Pode ser que a sua vida hoje seja assim, você é crente. Jesus está com você.
mas você vive que nem um cego. Então, preste bem atenção. A partir do verso 22 até o fim, Jesus quer ensinar os discípulos discernimento, a eles serem mais racionais. Repito, irmãos, não sou contra as emoções, porque eu sou um cara que gosta de me emocionar, entendeu? A turma aqui do louvor gosta de ficar rindo de mim porque eu fico quieto, não. Quando eu estou tocando, eu gosto de sentir a música, eu gosto, entendeu? Quando eu estou cantando, eu gosto de sentir. Mas entendendo. Se não entender, você vira um fanático. Você vai com qualquer vento. Você não consegue discernir que espírito está agindo. Jesus aqui, meus irmãos, fez prodígios e maravilhas que depois desse período, nenhuma pessoa viu. Se eu perguntasse a você, se você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que viu um morto ressuscitar depois de 3 dias, eu tenho certeza, não é porque Deus não tem poder, é outra coisa, tá, irmãos? Você vai dizer que não conhece. E assim eu pude aplicar em todos os milagres que estão aqui. Você já viu alguém, conhece alguém que conhece alguém que no meio do deserto, em nome de Jesus, transformou poucos pães em muitos pães, um peixe ou 2 em muitos peixes? Você vai dizer que não. Então por que as pessoas insistem em querer ter uma experiência para poder entender as coisas, quanto só basta dar a verdadeira atenção? Então, meus irmãos, o Senhor começa aqui, e a minha divisão do texto, para os irmãos aí, está aí, tá? Pronto. Está aparecendo aqui não. Está aí, como os irmãos estão vendo aí, discernimento físico, que é a experiência literal do cego, espiritual, na pessoa de Pedro, representando os apóstolos, não é? E o discernimento intelectual também, Pedro representando os apóstolos, representando a mim e você que se considera crente. Então vamos aqui entender. Jesus acabou de dizer, no verso 21, vocês ainda não compreendem. E aí chega um cego. Jesus vai dar 2 toques nesse cego. Jesus já curou outros cegos, instantaneamente. Jesus já colocou saliva na língua de um mudo e ele começou a falar. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas isso é muito da cultura da época. As pessoas achavam que a saliva tinha poder. E não precisa ir muito longe, não. A nossa cultura também, né? Eu me lembro quando eu era menino, que tinha negócio de ter sol, que chama, ter sol. Aí mandava cuspir aqui. Aí, minha mãe, ó, mandava cuspir aqui. A crente, ó, mandando eu cuspir no dedo, fazer assim, esquentar e botar em cima do negócio. Fazia isso, vocês? Fazia isso? Pois é. Não sei se serve, né, irmãos? Mas na época também tinha esse negócio de colocar. E um dos motivos das pessoas ficarem cegas, às vezes é porque nascia cega, às vezes é a falta de higiene, né, deixava as pessoas cegas. Ninguém sabe aqui se esse indivíduo era cego de nascença ou não. Mas o ponto é, diferente de todos os milagres de Jesus, com relação a cego, esse é diferenciado. Jesus passa, não é? Pega o indivíduo, levam até ele. Preste bem atenção nesses detalhezinhos. Acho que tem um sentido aqui. Ele não vai, né? Ele é levado. O texto diz, né? Um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Trouxeram o cego. Jesus pega o cego pela mão, leva ele para fora da cidade, Betsaida. Ele leva para fora. Também há um sentido aqui, porque que Jesus leva ele para fora. E aí diz, então cuspiu nos olhos do homem. Você não vai entender literalmente que o Senhor deu uma cuspida no olho do homem, né? Cuspiu na mão e passou lá no olho do homem. E aí faz essas perguntas, né? Você vê alguma coisa? Aí ele diz, não, eu vejo, mas vejo pessoas, mas que parecem árvores andando. Ou seja, ele está vendo, mas não está discernindo. Entendeu, irmãos? Ele está vendo, mas não está vendo direito. Ele não está compreendendo, mas ele está vendo. Até então ele não via nada. Agora os olhos dele se abriram.
Aí o Senhor vai pela segunda vez, toca, aí ele consegue separar árvore de homem. Ele consegue ver perfeitamente, ele consegue discernir, ele consegue compreender, ele consegue fazer a diferença de uma árvore para um homem. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. O homem está recuperado. Ora, lembre-se, a nossa salvação, meus irmãos, a nossa salvação, para que a gente, e o segundo passo aqui, mais adiante, é querer entender quem é Jesus. Jesus faz a pergunta, né? Então parece que Jesus aqui, meus irmãos, está querendo lembrar os seus apóstolos a maneira que eles foram salvos. Vocês estavam vivendo a vida de vocês sem visão nenhuma. E eu cheguei e toquei e dei visão a vocês. Alguns comentaristas dizem, e eu até ouvi uma história, de que Jesus fez esse milagre em duas partes, porque ele queria causar um frisson, não é? Ele queria, causar, né? Jesus não precisa disso, é especulação. Mas fica a dúvida, por que Jesus agiu assim? E a prova de que não é para especulação é porque quando a gente chega no finalzinho, no verso 26, Jesus vai dizer, e mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Ou seja, Jesus não queria fama. Jesus não queria, nunca quis, meus irmãos, ser visto como um curandeiro. Por isso que ele faz a pergunta. Jesus nunca quis ser visto como simplesmente um profeta. Jesus veio para se revelar como Filho de Deus. Entendeu? Mas a pergunta insiste, por quê? Eu acredito, meus irmãos, que Jesus fez esse milagre, diferente de todos os outros, muito por tudo que ele disse depois. Porque Jesus queria dizer algo, eu vou resumir aqui. Jesus queria dizer que não basta conhecer somente o Jesus Salvador. Precisa-se, além disso, precisa-se conhecer Jesus como Salvador e como Senhor. E para reconhecê-lo como Senhor, precisa-se de um segundo contato diariamente, para que haja discernimento e compreender por que ele é Senhor. Ele é Senhor porque ele manda. E mandar é mandamento. Mandar é propósito. E ele vai dizer um propósito aqui, da qual mostra que todo cristão precisa estar sempre recebendo um segundo toque, para que não esqueça a prioridade da prioridade de quem é Jesus e a sua missão. A minha percepção é essa, meus irmãos, desse texto. Nada mais, nada menos. Então, se alguém me perguntasse, por que Jesus fez esse milagre em parcelas? É porque Jesus queria deixar bem claro. Porque ele não é um Deus só de milagre. Cura e você vive do jeito que você quiser. Não, eu curo você e você tem que andar comigo. Você tem que estar próximo de mim. Tem que estar recebendo o segundo toque. Para que você não ande equivocado. Para que você saiba discernir espiritualmente e saiba usar o seu intelectual, a sua razão, para as influências que você vai receber. E a minha sempre seja maior, ou seja, o meu toque, o meu conhecimento, a minha sabedoria sempre seja maior influência sobre você. A minha percepção é essa desse texto. Por isso Jesus colocou aqui esse milagre em duas tacadas, vamos dizer assim. Não é porque ele não soube medir o poder dele, não é porque Jesus nesse momento ele não estava muito com vontade de curar esse indivíduo, não é nada disso. Porque a leitura natural do texto impõe isso. O homem chega, Jesus tinha acabado de dizer, vocês ainda não compreenderam. Chega o homem, o Senhor toca, o que é que você está vendo? Estou vendo pessoas, mas como árvore. Espera aí. Segundo toque, agora você compreende o que é que você está vendo? Você consegue dizer que é a realidade do que os seus olhos estão mostrando? Ah, eu consigo agora. Ver claro, vejo claro.
E aí vamos para o nosso segundo ponto. Depois do discernimento físico, olho, está enxergando agora, está discernindo, né? Aí vem o segundo discernimento, que vem a confissão de Pedro sobre quem é Jesus corretamente. E essa pergunta ela é muito atual para os nossos dias, meus irmãos. Aí ele vai e diz, né, ó. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Olha aí. Quem eu sou para essa multidão aí? Quem eu sou? E só reforçando aqui, Jesus diz: volte para casa. Jesus não quer alarde. Que aqui, a divisão aqui, capítulo 8 para frente do livro de Marcos, é o Senhor Jesus já se preparando para morrer. E nesse momento ele não quer fazer alarde. Ele quer que se cumpra exatamente como o Pai disse. E ele quer que os seus discípulos tenham consciência disso. Mas antes dele entrar nesse assunto, ele faz essa pergunta: como é que o mundo me vê? Como é que a multidão? O que a multidão diz de mim? Quem eu sou para eles? Aí a resposta: os discípulos responderam. Não foi só Pedro, né? Os discípulos responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Então, se eles olharam para Jesus e conseguiram enxergar Jesus e João Batista, então, de alguma maneira, eles viam que Jesus tinha um discurso duro. Porque João Batista tinha uma pregação dura. João Batista pregava no deserto. Né? O discurso dele era pesadíssimo. Não tinha... não era uma pregação açucarada. Né? Machado está posto à raiz, né? Raças de víbora, arrependei-vos. Era um discurso pesado. E o próprio Jesus, quando vai falar, diz que homem nascido de mulher não houve maior do que João Batista. João Batista não tem registro de João Batista fazendo um milagre, fazendo coisa sobrenatural ou participando de algum evento sobrenatural. O que a Bíblia fala de João Batista é que ele pregava no deserto, se vestia esquisito, comia coisa esquisita. Mas aqui estão dizendo, eles te veem, comparam e dizem que tu é o João Batista. Só isso? Não. Outros dizem que tu é Elias. Aí é uma coisa mais, né, performática, né? Que Elias era o profeta famoso, né? Tal, as carruagens, aquela coisa toda. Mas parou nesse? Aí diz, não só Elias. Ainda outros dizem que é um dos profetas. Jesus podia se contentar com isso. Mas esse povo que respondeu assim, estava cego. Como cego do começo. Enxergava, mas lhe faltava discernimento. Esses aqui não tiveram segundo toque. Esses aqui, a maioria deles, ficaram vendo, mas não vendo perfeitamente. Não tiveram segundo toque. Mas aí o Senhor vai dizer que tem aqueles que o Senhor, por sua soberana vontade, faz com que os seus olhos se abram claramente para entender e responder corretamente a pergunta. Aí, Jesus introduz a pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? Pedro, um cara muito rápido, né? Esse é o mesmo Pedro, né? Que negou Jesus, né? Não, contigo eu vou até para a morte e tal. Ele salta e responde, repito, no nome dos discípulos, no meu e no seu. A resposta corretíssima de quem teve o primeiro toque, teve o segundo toque e conseguiu discernir. Respondeu Pedro e lhe disse:
O Senhor é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor. Mateus vai dizer, o Filho do Deus vivo. Aí lá Mateus vai dizer, quem te revelou isso não foi carne, mas foi o Espírito Santo de Deus, que te revelou, que te deu entendimento. Não foi pensamento, raciocínio 100% humano dele, não. Foi um raciocínio alcançado pela graça do Senhor. Foi um toque milagroso de salvação, meus irmãos, sobre a vida de Pedro e todos os discípulos, quando olharam para Jesus e disseram. Agora, um detalhe. Quando Pedro olha para Jesus e responde essa pergunta, ele não está vendo Jesus sentado num trono, com vestes reais, com muitos súditos. Ele está vendo o filho do carpinteiro ali. Ele está vendo um cara que já está sendo perseguido por uma parte dos religiosos e pelo Estado. É um indivíduo que está sendo acusado de charlatanismo. É um indivíduo que está sendo acusado de que o que ele faz, o poder que emana dele é do diabo. É um indivíduo, como diz Isaías, Jesus, não tem aparência nem formosura. Não acredito que Jesus é aquele do Chose, não, tá? Bonitão. E dos filmes antigos, olho azul, cabelão, bonitão, alto. Não, Jesus era um cara, segundo a Bíblia, feio para os padrões do mundo. Era feio, não tinha aparência nem formosura. Mas é esse Jesus aí que Pedro, ele vê como filho de Deus vivos, o Salvador do mundo. Pedro vê. Meus irmãos, só vê assim quem tem os olhos tocados 2 vezes. E não é assim não com a salvação? O cego representa a cada um de nós, meus irmãos, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente precisava reviver, a gente precisava respirar, para depois se posicionar, para dizer, eu quero você, Senhor. Entendeu? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Olha aqui, Jesus podia ter dito, eu sou o Deus encarnado, eu sou tudo aquilo que os profetas disseram de mim, eu sou aquele que Isaías profetizou, eu sou aquele, lá de Gênesis capítulo 3, da semente da mulher, eu sou. Jesus podia dizer, mas ele escolheu um pecador, como eu e você, Pedro, que foi tocado, ressuscitado, que viu aquilo que de outra maneira ele não veria. Então Pedro aqui é o cego. Recebe o segundo toque. E o que é que você vê, Pedro? O que é que vocês veem? Vocês me veem simplesmente como mais um profeta Elias, mais um João Batista, sou igual a eles? Ou qualquer outro dos profetas? Não, Senhor. Tu é diferente. Tu é o Cristo. Tu é o Messias. Tu é o escolhido. Tu é o enviado. Entendeu, irmãos? Entendeu? Então Jesus, a semelhança com o que ele fez com o cego, ó, eu curei você, agora você volta para casa. Não vá sair dizendo aí que eu lhe curei, não. Porque não era o momento. Não era. Aí a mesma coisa, ó, verso 30. Então Jesus o advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Coisa louca, irmãos. Que coisa louca. Quer dizer, Jesus, que tu me deu a graça de te ver como eles não veem, a multidão não te vê. Assim. Aí tu me deu a graça de ver e tu não quer que eu compartilhe isso. Tu não quer que eu vá e diga para todo mundo que tu não é Elias, tu não é João Batista, tu não é nenhum outro profeta, tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu é o Messias, tu é o escolhido, tu é o Salvador do mundo. Tu é o Deus Todo-Poderoso. Tu é o grande eu sou do Antigo Testamento encarnado no Novo Testamento. Eu não posso dizer, não. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que a gente tem que ter discernimento para falar
de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Deus prepara um ambiente. A gente não pode sair a qualquer hora, a qualquer momento, falando para todo mundo quem é Jesus. Jesus precisa fazer um milagre. Preparar um ambiente para que ele, de fato, seja reconhecido segundo a sua vontade e o seu querer. Sabe? Tem gente que é radical. Jesus não nos chamou por radicalismo. Jesus nos chamou para ser radical contra o pecado. A gente não quer ser. A gente quer conversar com o pecado, a gente quer brincar com o pecado. A Bíblia diz, seja radical. Se afaste, não foi isso que a gente aprendeu? Não vou ficar perto daquilo que pode me dominar, vou me afastar, não, mas a gente brinca. Agora, a gente quer se sentir mais santo, mais poderoso do que o próprio Cristo. Meus irmãos, bote na cabeça de vocês. Jesus não pregou para todo mundo, a toda hora, não. Jesus se isolava. Nem todo mundo Jesus curava. Nem todo mundo Jesus dava atenção. Lembra do episódio da mulher, dos cachorrinhos? Olha como é que Jesus... Aí Jesus está dizendo para os discípulos aqui, ó, é isso mesmo. Jesus fez um milagre, abafa. Não faça alarde. É algo pessoal com você. Para você. Aqui há muitos anos, no nosso país, isso virou rotina, né? O indivíduo recebe uma graça de Deus, pronto, ele recebe uma graça de Deus, aí ele vai, grava o testemunho e quer viajar o Brasil todo contando esse testemunho que Deus fez na vida dele. Nosso maior testemunho que a gente tem que dar é que Jesus é o Salvador. E aqui está dizendo que não é para todo momento, não. Tem um momento certo e cabível. Certo e cabível. E o Senhor diz isso, ó. Resposta correta, Pedro. O povo está me vendo errado, vocês estão me vendo. A minha percepção era assim, se eu estivesse no lugar dele. Mas por isso que Jesus curou esse cego aí de 2 vezes. É para mostrar para nós que foi assim com a gente estava morto, aí ele deu vida. Quando ele deu vida, que a gente olhou, aí ele também agora nos deu vida espiritual para que a gente veja quem ele é. Ah, entendi, eu sou crente, eu sou salvo. Ah, não tem que me afaste do Senhor. Vai ser bom demais andar com Jesus. É, sempre bom. Mas a gente sempre apronta. A gente sempre vai cair. O problema não é cair, tá? O problema é quando você acha que não vai cair. Essa comparação, tá? Tem problema em cair. Mas comparando quando você não acha, aí não tem problema, né? O problema não é cair, é você não achar que vai cair. É o nosso terceiro ponto. O discernimento intelectual. Que aqui eu vou dizer que é o segundo toque repetidamente, constantemente. Tem que ter. E esse segundo toque aí, entenda você. É a igreja. É a EBD. É os devocionais da quarta. É a sua comunhão com Deus na sua casa. Esse é o segundo toque, sabe? Porque a todo momento a nossa visão espiritual ela vai ser embaçada por sugestões de sabedorias humanas. Aí você precisa estar sempre limpando. Então como é que eu faço isso? É me voltando à palavra do Senhor. É o segundo toque. Para que eu saiba sempre, não só ver, mas ver, observando, entendendo e compreendendo. Porque Jesus, depois disso, ó, cura o cego, faz a pergunta, o povo responde ignorantemente, não sabe quem é. Os discípulos de Jesus, que viram todo tipo de milagre que eu e você não vimos, e eu não tenho medo de dizer, nós não veremos. Nós não veremos. E repito, não é porque Deus não tem poder, é porque Deus não tem mais necessidade de fazer. Ele já fez. Já basta esse que tem aqui. Mas ele não faz? Ele pode até fazer, mas ele não faz na mesma dimensão para que a gente veja aquela coisa toda e faça. Não, Jesus já veio, já provou que ele veio. Agora o que nós temos que esperar é ele voltar até lá, pedindo a sempre ele para nos dar o discernimento, o segundo toque. Aí Jesus diz, eu vou ensinar vocês. Ensinar. Era a prioridade dele, ensinar.
Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário. Qual é o ensinamento aqui? É a missão. Você me reconheceu, Pedro, ou vocês me reconheceram como de fato quem eu sou. Mas vocês não podem achar, por eu ser rei, soberano, Senhor, porque foi assim que Pedro enxergou e os discípulos. Tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és o Rei Todo-Poderoso. E quando uma pessoa tem a imagem de um Rei Todo-Poderoso, o que é que ele pensa? Vai reinar aqui agora. Vai resolver os problemas aqui agora. Vai acabar com tudo aquilo que é errado aqui agora. Vai estabelecer a retidão aqui agora. Vai colocar a lei em prática. A justiça vai prevalecer. Essa é a perspectiva do mundo quando se enxerga debaixo de um poder de um soberano. Foi assim que no primeiro século a turma se sentiu quando viu o Império Romano tomando conta de tudo. Agora nós estamos bem guardados. Agora, bem antes, o povo não se sentia assim, aí não queria mais Deus como seu rei soberano e pediram um rei de carne e osso. Deus já tinha estabelecido na eternidade que seria Davi, mas o povo quis Saul. Então sempre teve essa cultura. Ela ainda está aqui hoje. Muita gente acha que Jesus vai reinar nesse mundo do jeito que ele está aqui agora. Não vai. E Jesus, para não deixar nenhuma dúvida, disse para eles, olha, não deixem-se ser sugestionados com pensamentos humanos. Mesmo que vocês me vejam como rei soberano, eu sou tudo isso. Mas ainda não agora, para cá, na perspectiva que vocês estão imaginando. Por isso, senta aí que eu vou dizer para vocês o que é que vai acontecer antes que, de fato, eu reine aqui soberano e a justiça seja justiça 100%. Jesus vai dizer, ó, é necessário. É necessário. O necessário do tema do sermão vem daqui. É necessário discernimento. Discernimento é necessário. Necessário por quê? Para a gente entender não só quem é Jesus, mas qual é a sua missão. Qual foi a missão de Jesus? Está aqui, ó. É necessário que o Filho do Homem sofresse. Sofrimento. Total, não faz sentido. Um rei soberano, o que tem todo o poder, que governa sobre tudo e sobre todos, sofrer. É antilógico. Por isso que a gente precisa da ação do Espírito Santo, desvendar os nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender, encher o nosso intelecto com as verdades bíblicas. Sofrer. Muitas coisas, não são poucas coisas. Que contraditório parece, né? Rejeitado. Olha aí, irmãos. Ninguém quer sofrer, muito mais sofrer muito e nem ser rejeitado. Jesus acabou de curar um cego. Jesus acabou de se auto-revelar para os discípulos. O resto da galera ficou vendo Jesus como estavam vendo, como Elias, como João Batista, o profeta. Mas Jesus está dizendo, olha, eu vou sofrer muito. Eu vou ser rejeitado por aqueles que falam que eu virei e eu já estou aqui e não me reconhecem. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os anciãos, pelos sacerdotes, escribas. Vou morrer. Eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado por aqueles que eu vim, né, judeus. Vou ser rejeitado. Vou ser morto. Está aí, ó. Só que, depois de 3 dias, vou ressuscitar. Pedro escutou tudo isso, os discípulos escutaram tudo isso, e não se apegaram na parte final. E Pedro representando os discípulos, representando eu e você, que muitas vezes estamos vivendo assim, sem discernimento. Estamos vendo, mas não estamos enxergando. Estamos escutando, mas não estamos ouvindo. Estamos entendendo, mas não estamos compreendendo. Que aqui é muito fácil, né? Se eu perguntasse para você, foi o que Jesus disse aqui? Não, pastor, ele disse que vai sofrer muito,
vai ser rejeitado e ele vai morrer. Eu entendi. Mas ele não terminou. Ele disse que vai ressuscitar. Aí Pedro ignorou isso completamente. O que é que estava faltando para Pedro aqui, meus irmãos? O segundo toque. Para ele compreender. Nesse finalzinho aqui, depois de 3 dias ressuscitasse. Meus irmãos, é isso que dá sentido o cristianismo. É isso que dá sentido. Eu e você estar aqui hoje. Que se Jesus não ressuscita. E aí o verso 32 diz: e isto ele expunha claramente. Jesus sempre falou isso. Mas os discípulos, não atentavam. Aí Pedro, chamando, olha aí, meus irmãos, o que é que a falta de discernimento faz? Olha aí a audácia de Pedro, meus irmãos. Então Pedro, chamando à parte, a cena que eu faço, que eu consigo imaginar, é Jesus em pé falando com todos eles, os discípulos. Olha, rapaz, é o seguinte, eu sou rei soberano, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, é isso mesmo. Mas é o seguinte, eu preciso dizer para vocês o que vai acontecer agora. Eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado e vou ser morto. Mas eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Aí Pedro vai, pega Jesus pelo braço, aí tira da frente do pessoal, chama assim, aí diz isso aqui. Começa a repreendê-lo. Quando você lê os outros textos, Mateus, Lucas, ele diz assim: Senhor, não vai não. Se tu for para Jerusalém, eles vão te matar. Não vai não. Olha, parece um discurso de quem está preocupado, não é? De quem não quer o mal para aquela pessoa. Jesus podia entender tudo isso, não é? Disse, rapaz, eu vou considerar Paulo. Paulo é muito precipitado. Ou Pedro é muito precipitado. Eu vou entender. Ele não é perfeito, né? Ele quer o melhor para mim. Foi assim? Não. Olha aí. Tu aguentaria ouvir um negócio desse de mim? Hein? Sou teu pastor? Sai. Capítulo. Olha aí, o que é que Jesus disse com Pedro? Sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. O que é isso aqui, irmãos? Pedro estava possuído pelo capiroto? Não, irmão, estava não. Pedro não estava possuído, porque crente não é possuído por Satanás. O que está acontecendo com Pedro é o que acontece comigo e com você muitas vezes. Pedro está sendo fortemente influenciado. O seu intelecto está todo absorvido por sugestões do mundo. O mundo não consegue associar vitória com dor, sofrimento, rejeição. Não consegue associar. Não. Por isso essas palavras fortes. E por que a gente afirma que Pedro não estava possuído? Pelo que Jesus diz, porque você não leva em consideração. Consideração aí, meus irmãos, é a ideia de somar. Considerar. É cálculo. Se eu tivesse uma lousa aqui e colocasse 2 mais 2 é igual, qual seria a resposta correta? Com discernimento, considerada verdadeiramente? Seria 4, né, irmão? 2 mais 2, 4. Jesus está dizendo, você não está considerando as coisas de Deus. Quem é Deus? Jesus. O que foi que Jesus falou para eles considerarem? Está aqui, Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos,
pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Eles não consideraram isso aqui. Eles não fizeram a soma. Dor, sofrimento, muito sofrimento, rejeição, igual a morte, igual a vitória. Porque se Jesus não morre, os nossos pecados não teriam sido expiados. Por isso Jesus fala com tanta veemência: sai da minha frente, Satanás. Eu não vou deixar você cegar o meu escolhido. Eu não vou deixar você encher o entendimento dele de coisas mentirosas e erradas, por mais que faça sentido. É isso que Jesus está dizendo aqui. Sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. De outra maneira, o Senhor está dizendo assim: Pedro, isso que tu está falando aí, rapaz, não é do meu espírito, mas é do espírito desse mundo, Satanás. Tu está falando como demônio. Ele não está possuído, mas está falando como demônio. E às vezes nós fazemos assim, irmãos. Nós não estamos endemoniados, mas falamos como se tivesse endemoniado. E esse como se tivesse demoniado é quando a gente deixa a influência do mundo. Mesmo que a gente seja salvo, a gente permite. Essa liberdade Deus nos deu. Ou a gente busca a santificação, ou então a gente vai viver a falta de discernimento. E aí vamos ter várias consequências, como Pedro teve. Então, o ponto aqui: por que discernimento é necessário? Porque só com discernimento, meus irmãos, nós vamos perseverar com a perspectiva e a convicção correta de quem é Jesus e qual é a sua missão. Eu tenho certeza plena, absoluta, que independente do que possa estar acontecendo, ou acontecer, ou vai acontecer com qualquer um de nós aqui, qualquer coisa ruim que venha acontecer com a gente, se nós tivermos o nosso intelecto absorvido com o verdadeiro entendimento de quem é Jesus e a sua missão, nós vamos passar por esses sofrimentos. Nós vamos passar por tudo aquilo que na perspectiva do mundo é derrota. Nós vamos passar, meus irmãos, com o entendimento que em Cristo nós somos mais que vencedores. Se ele sofreu, se ele foi deixado, né, ele foi injuriado, abandonado, morto, o texto diz para nós aqui que depois de 3 dias ele ressuscitou, e nós sabemos, todos nós que estamos aqui, nós sabemos que isso já se cumpriu. Ele ressuscitou. O que nos aguarda agora é só o complemento da sua missão. Ele não virá mais como um cordeiro, ele virá como um leão, ele virá agora como um juiz, para estabelecer a sua justiça. A gente não pode perder essa ideia. Então eu parto, meus irmãos, para o encerramento da nossa série sobre discernimento, dizendo isso. É necessário buscar discernimento. É necessário se deixar ser tocado 1, 2, infinitamente, pela mão graciosa de Deus, pela sua palavra, para desvendar os nossos olhos a cada dia. Desbotar. Porque todas as vezes que a gente acorda e levanta nesse mundo, o mundo vai querer embaçar a nossa visão. Vai nos querer apresentar um Jesus Elias, um Jesus João Batista, um Jesus, qualquer outro Jesus. Mas a semelhança de Pedro, nós temos que olhar, independente das circunstâncias. A gente pergunta: quem reina hoje nesse mundo? A gente tem que dizer: Jesus. Eu não sou presbiteriano, mas quem reina nesse mundo é Jesus. Eu não estou querendo dizer que a gente já está no milênio. Quem reina é Jesus, porque ele é soberano, ele é Deus. Mas também eu tenho consciência que esse mundo jaz do maligno.
Agora, para eu saber lidar com esse mundo jaz do maligno, eu não posso perder essa perspectiva de quem é Jesus. Ele é Deus, ele é soberano, ele tem o controle de tudo e de todos, e que a principal missão dele foi morrer por mim. Aí cada um de vocês tem que fazer essa compreensão particular. Jesus veio ao mundo para morrer por mim. Eu não quero que você veja na perspectiva que você é importante demais ao ponto de Jesus vir morrer por você. Eu quero que você veja na perspectiva que um Deus tão grande como ele é misericordioso, ele veio ao mundo para carregar o meu, o seu pecado, passado, presente e futuro. Você já parou para pensar? Todo o pecado que você vai cometer, de hoje para amanhã, depois da manhã, se você durar 100 anos, Cristo já morreu por ele. Esse Cristo aqui, que abriu os olhos dos seus discípulos, para que eles vissem quem ele era. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus nos ajude a declarar para o mundo, com discernimento, Jesus foi aqui, caminhando para a morte. Cumpriu exatamente a sua missão. Curou, libertou muita gente. Mas muitos que ele curou, muitos que ele libertou, hoje estão esperando a sentença em ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E muitos que ele não curou fisicamente, que ele não fez nenhum prodígio e maravilha, mas ele salvou. Muitos desses que ele salvou, à semelhança dos apóstolos, perderam pai, perderam mãe, perderam esposa, perdeu o esposo, perdeu o filho, perdeu a vida, mas estão aguardando, no dia final, o Senhor dizer: seja bendito a casa do meu Pai. Entrem e celebrarão para sempre com esse Jesus, que no tempo de Pedro foi crucificado e morto como um bandido. Nos nossos tempos de hoje, é manuseado como amuleto. Não querem estar com ele, não querem ser transformados por ele, querem ter as suas vidas materiais transformadas. E Deus é tão bom que dá essas coisas, e para muitos Deus dá como castigo. Como castigo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas casas e famílias, mas